E olha só, nação, saiu o áudio do VAR falando sobre aquele gol do Bruno Henrique em cima do Vasco. 2-1 pro Flamengo. Vamos analisar também a imprensa falando sobre a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, ou melhor, Flamengo e Fluminense, que o Vasco, já se foi. Vamos aqui analisar a imprensa falando sobre isso. Chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like, coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. E, meus amigos, vamos pro vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Fla-Flu, quarta-feira, Paulo Nunes, começa a decisão do Rio. É um jogo decisivo. O Fluminense sempre traz trabalho para a equipe do Flamengo. O Flamengo sempre tem dificuldades. O Flamengo, tecnicamente, na minha opinião, é melhor do que o Fluminense. Mas jogo desse tamanho, como esse, é muito difícil você cravar alguma coisa. Para mim, tudo igual para essa final do Carioca. Tudo igual para você também, Eric? 50-50, Dandan. Acho que a final ela traz uma atmosfera diferente. Concordo com o Paulo. Acho que o Flamengo tem um pouco mais de recursos do que o Fluminense. Mas esses recursos acabam diminuindo um pouquinho por conta de clima, de rivalidade e de ser uma final de campeonato. É isso, Diniz. Esse foi o Fluminense contra o Volta Redonda. Jogou ali para o gasto para se classificar. E a partir de quarta-feira, o sensacional Fla-Flu. Como dizia, né, a vinheta da Rádio Globo, lobo não come lobo, o Fla-Flu é na Globo, no Premiere, no Sport TV. Tudo com a gente, Diniz. Valeu, meus amigos. Obrigado, Dandan, Rapaz, Eric Faria tá e Paulo Nunes, o perigoso. Pizza, não, tá fácil não, né, Alex? Você pode ver que até o crânio dele aqui tá mais cheinho, assim. Não, que deixou crescer o cabelo agora. Deixou. É isso. Jogo que hoje não acrescenta muita coisa pra ninguém. Não aconteceu quase, né? Aconteceu. Sabe o que aconteceu o jogo? Pra minha definição? É a volta do Thiago Silva. O jogo valeu por isso, né? Isso, mas você pensar no que foi o jogo, depois de 30, 35 minutos, o Volta Redonda se convenceu de que não ia... Nem um milagre poderia fazer acontecer. Cócegas ali. E ficou todo mundo à espera do fim do jogo, quase. Agora, uma coisa que me parece é o Fluminense não ter muitas dúvidas para o jogo da quarta-feira em relação ao time titular. Me parece que o Mano está deixando bem claro qual é o caminho que ele está traçando. A gente levantou uma dúvida na dupla de zaga agora. Eu teria uma outra só, que eu vou tocar nelas para vocês. Olha só, no gol é o Fábio, eu acho que é uma dúvida na lateral direita, né? É porque Guga e Samuel Xavier têm se alternando. Talvez até porque o Guga começou bem o ano. Isso. Talvez o fato de o Samuel ter começado hoje, não sei se é um indício de que o Guga vá começar na quarta-feira. Ou se o Samuel também teve um período de lesão, né? Ou se ele está querendo também fazer com que o Samuel... ele tem sofrido com algumas lesões, né? Ou ele está querendo, assim como o Thiago Silva, era importante talvez dar minutos ao Samuel. Então acho que é uma dúvida na lateral, concorda ou não? Acho que sim. Acho que sim. Na lateral direita. Acho que sim, mas hoje eu acho que o Samuel, a gente sempre colocou ele que ele estava num nível acima. Acho que hoje está realmente num nível que já não me surpreende se ele colocar o Guga de titular. Também não. Agora, no mais, acho que o time está pronto, né? Thiago Silva, aí a nossa dúvida aqui, Ignácio ou Freitas, né? Na lateral esquerda... Também eu acho que dois estão meio... O Freitas ocupou a lateral. Isso, ele ocupou a lateral. Eu acho que o Freitas e o Ignácio, eles estão meio ali. Eu falo que eu gostei do que eu ouvi do Ignácio. Eu também. Pela questão do um jogador forte, de imposição, mas com a qualidade de pé, assim, quando ele passa, né, fazendo um bom passe. Isso. Aí no meio-campo, eu acho que é Otávio e Martinelli. O Arias vai ser o substituto. Enquanto o Ganso não voltar, vai ser o Arias pelo centro. Serna, Cano e Canóbio e Cano. Né? Acho que é por aí. Vamos ouvir Quinta então... final, Flamengo e Fluminense em 6 anos. O curioso é que das últimas 5, das outras 4, cada um venceu 2. Então é o tira-teima, né? Desses 5 anos aí. O Flamengo venceu em 20 e 21 mas igual e o Fluminense em 22 e 23. O Eric falou do 50-50, não, né? O Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um pouco favorito. Acho que o Flamengo tem um certo favoritismo. 60-40 também. Eu diria pelo menos, 60-40 para o Flamengo. Agora, 40% é muita coisa. É bastante coisa. E isso ainda sempre respeitando um clássico desse tamanho que se iguala a muitas coisas. Claro. Vamos ouvir Mano Menezes, né? Mano falou sobre Thiago Silva, por exemplo. Hoje ele jogou 75 minutos do jogo contra o Volta Redonda. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer, então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Primeiro, dizer que a gente veio para um jogo em que
tínhamos que confirmar a classificação com uma vantagem imensa, que com probabilidade, maturidade, jogo, a gente soube ir levando. Tínhamos muitas coisas que tínhamos que administrar hoje, além do jogo em si. Tínhamos 3 jogadores com cartões amarelos que não podiam tomar hoje porque corria o risco de ficar eventualmente fora de um segundo jogo de final, que era Canóbio, e por isso que não entrou, que era Serna e Otávio, que administramos o Otávio para tirar um pouco mais cedo, e Serna tivemos que sacrificar um pouco porque não tínhamos mais troca para fazer, mas orientamos também para tomar cuidado e conseguimos fazer isso bem, levamos a nossa vaga para a final. E agora vamos pensar na final. Também tínhamos que administrar o fato de termos um jogo a menos para o nosso adversário do primeiro jogo. Isso é bastante nesse momento, então tínhamos que cuidar, tirar alguns jogadores que vinham mais desgastados nessa sequência de Copa do Brasil, Campeonato Carioca. E agora vamos pensar na final, só na final. Campeonatos que se chega nessa situação, existe uma possibilidade só que você tem que lutar por ela, que é ser campeão, é ganhar o título. E é isso que nós vamos fazer. Os jogadores estão muito, muito confiantes nesse crescimento que tivemos. Sempre tínhamos problema contra equipes que jogavam mais atrás, mais baixo. Solucionamos os problemas, ganhamos os jogos contra esse tipo de adversário. E depois, inclusive na final, será um jogo com características diferentes. São jogos grandes, com responsabilidade compartilhada. E vamos pensar no primeiro jogo na final, na quarta-feira, com o nosso mando, para tentar iniciar a caminhada da nossa conquista. Tá aí Mano Menezes falando sobre Thiago Silva, né? Confirmando que ele estará no grupo para as 2 decisões e sobre o jogo e a final contra o Flamengo já na próxima quarta-feira. Vamos ao intervalo rapidinho. Felipe Luiz não bateu o Mano nesse período dele no Fluminense. O Mano vem a única derrota do Felipe Luiz no Campeonato Brasileiro do ano passado, no Fla-Flu, e um empate nesse Campeonato Carioca. A gente mostrou também aqui o desabafo, não chegou a ser uma entrevista, né? Foi uma declaração do Pedrinho, reclamando da arbitragem, dos critérios usados pelo VAR, da velocidade, né, do VAR ontem no clássico entre Vasco e Flamengo. O VAR demorou apenas 1 minuto e 18 segundos para validar um gol do Flamengo um lance muito duvidoso, né, um lance de margem muito pequena, que aqui no Brasil costuma se demorar bastante. Tudo isso foram reclamações do Pedrinho. Absurdo mesmo, né? Ser tão rápido, né? Muito rápido, né? Para os nossos padrões que demoramos 3, 4 minutos... A gente tem que saber o que a gente quer, né? Não, quando funciona, a gente coloca... O problema é o que está fora do padrão, né? Não, a gente não é nem costuma só levar 2, 3 minutos. Não é nem só pelo tempo que demora, é por ser tão ajustado que pareceu rápido demais. Vocês trabalharam bem, aparentemente. Então, vamos olhar o vídeo do VAR e ver se tira realmente a dúvida de todo mundo, né? Ou quem tem dúvida sobre o lance. Vamos mostrar o vídeo que foi divulgado pela Ferge, da comunicação e o processo dentro da cabine do VAR, como foi feito para habilitar o Bruno Henrique no gol do Flamengo. Vamos acompanhar. Possível impedimento. Volta tá? no chute. Decisão de campo é gol, tá? Vai, pra frente. Vai ser ajustado! Vai ser ajustado! Eu acho que vai sobrepor a linha, tá? Checando o gol, tá? Me dá um ponto de contato. Mais. É o lateral, menos, tá? Menos. Vai secar. Mais. A decisão de campo okay, é gol, né, Vaguinho? É gol, né? A bola varrida? É gol. Vai secar. Eu acho que é o jogador do meio aqui do Vasco. Não, esse é lá em cima, né? Não, vai. Faz o ensaio. Vai secar. Me dá um ponto de contato de novo, rápido. A decisão de campo é gol. Menos. A linha de 12, tá, Paulo? A linha de 12. Vai. Jogador do Vasco. Beleza, defensor primeiro. Vamos, Diogo. Tô com você, tô olhando. Vai secar. Tem o lá de cima também, tá? Quer ver outro? Lá em cima. Não, acho que é o glúteo desse jogador. Então faz o teste. Vai, glúteo, Tá marca. checando, Isso, glúteo, glúteo. Tá checando. Agora, ombro do jogador do Flamengo, vai dar linha sobreposta, ok? Faz a linha. Linha sobreposta. O gol está checado e confirmado. O gol está checado e confirmado. Tá aí, esse é o vídeo, né, inteiro, não teve edição, né, foi rápido assim mesmo.
A mim, eu vou te falar a verdade, não me tira dúvida nenhuma. Assim, continuo com a dúvida, não é um vídeo esclarecedor para mim. Normalmente a gente tem a câmera invertida para ver a localização do pé do jogador do Vasco, por exemplo, que estava encoberto nessa imagem pelo corpo do Bruno Henrique. A marcação pode estar correta e o gol ter sido realmente legal. A questão não é a marcação estar correta ou não. A questão é o processo e a clareza, né? A credibilidade que esse tipo de software, né? de tecnologia precisa ter. O Edinaldo diz que no Campeonato Brasileiro teremos o semiautomático, né? Que é o que a gente tem de melhor hoje em dia, né? Que tem sido utilizado nas principais ligas do mundo. Tomara que ajude a deixar mais claros lances como esse. E aí, clareou alguma coisa para vocês? Porque ontem ficou dúvida completa aqui na mesa, ninguém... Para mim é o seguinte, gente, as pessoas que estão no futebol, os profissionais que estão no futebol, dirigentes, treinadores, jogadores, ou a gente quer um futebol melhor ou a gente quer tirar vantagem. É muito cômodo, por vezes, você desacreditar algo que é a base de um pacto estabelecido entre os clubes, porque como é que funciona uma competição esportiva? Ela funciona a partir de um pacto. O que é esse pacto? São as regras do jogo. É isso aí. O que inclui as regras do jogo? As decisões de impedimento serão tiradas a partir deste software, que vai valer para todos os jogos. Sim. Não adianta, na hora que a decisão é contra mim, dizer que o software não funciona, é ruim ou é rápido demais. Perfeito. Porque a gente sempre cobrou que fosse rápido demais. Quer discutir se a operação dele foi mal feita nesse lance, se poderia ter uma câmera invertida? Tudo bem. Agora, a gente precisa sempre lembrar que a gente está no campeonato, diante da tecnologia que está disponível hoje no Brasil. O semiautomático ainda não chegou. A gente está entre este tipo de tecnologia, que é traçar a linha, que é usado em muitos países do mundo, ou o olho humano. Não dá para a gente, com o olho humano, que mesmo que essa tecnologia tenha a sua margem de erro, a gente, com o olho humano, imaginar que a gente vai aqui apontar que a operação está errada e que a decisão é errada. Essa tecnologia, com a sua margem de erro, que pode, por uma questão de um frame para lá ou para cá, acabar fazendo uma decisão pender a favor ou contra você, ela está sendo utilizada em todo o campeonato. Claro. Então, desacreditar aquilo que foi pactuado por todo mundo como a regra do jogo, na verdade, é extremamente confortável para fazer com que, após uma derrota, se trate de assuntos periféricos ao jogo. Claro, a questão só que eu falo é da clareza, né? O que precisa passar é credibilidade, né? E essa marcação, por exemplo... Para mim, parece mais impedido do que não. Não dá nem para saber, nem questiono se está impedido ou não. Para mim, sempre que eu vejo a linha a linha que eles demarcaram para mim, não está certo no ombro dele. Passa um pouco ali do glúteo do João. Então, você tem essas linhas. Nós não estamos falando que seja fácil 1 milímetro para lá e 1 para cá. Mas, para mim, não é nem a questão... Lógico, tem que ser ágil. Mas dentro de que deixa realmente bem definido. Às vezes eu vou querer ser muito mais rápido e às vezes não fica tão claro, né? Por isso e aí o questionamento, né? É que assim, a gente também tem... É que tudo é muito levado pelo clubismo aqui, né? Então se o meu time é prejudicado... Isso o Flamengo reclamaria... Se é a favor do meu time, tá tudo certo. Isso é normal. Só que é o seguinte, isso que o Mansur falou, tem um lado... que eu concordo, que o brasileiro ele quer achar um culpado. E o culpado muitas vezes é o árbitro. Isso é claro. Entendeu? Como se fosse um crime. É confortável. Eu desconfio do caráter sempre. Entende? Assim, é maldade ou é... Claro. Não, o erro ele pode acontecer, mas eu não... O que a gente pede só é para que a gente tenha a evolução. Já que tem algo melhor disponível no mercado, nós precisamos tentar ter o melhor. Eu espero. Eu de fato espero. Uma coisa que é clara, né, Mansur e amigos, é que o que é feito hoje na Liga dos Campeões, na Copa do Mundo, é muito melhor do que o que a gente tem. É mais prático, assim, parece, claro, né? É mais preciso. E a gente precisa ter o que é o melhor. Tudo bem, no campeonato estadual é mais difícil, nos campeonatos, né? A disponibilidade de estádios dinheiro, até, estruturas de estádios. Claro, mas no Campeonato Brasileiro, que é o nosso principal produto, nós precisamos ter o melhor. Eu de fato espero que a tecnologia similar ao que foi da Copa e é da Champions, com o semiautomático, venha para o brasileiro. Só acho que é uma previsão um pouco otimista demais. A Premier League anunciou para essa temporada e foi adiando meses e meses a implantação, porque não se sentia totalmente segura por uma série de questões tecnológicas de câmeras e de posicionamento de câmeras e de questões específicas dessa tecnologia, que precisão. Ela é mais... Bom, a única derrota do Felipe Luiz foi para o Fluminense. Quais as chances do Fluminense diante desse Flamengo nessa final
do Campeonato Carioca, Vitor Birner? Acho 60-40. Agora, para o Flamengo. Sim. Mais opções de jogo, o time que joga bem mais vezes. O Fluminense parece que se achou nas últimas 2 semanas, fez bons resultados, bons jogos, tinha se classificado no jogo de ida contra o Volta Redonda, então não dá para exigir muito, até porque o Mano falou em poupar durante a semana, porque sabia que o time estava classificado. Sim. O Flamengo, como tem um jogo de bastante iniciativa, um jogo bem agressivo, com velocidade pelos lados. O Fluminense também tem bastante velocidade e construção pelos lados. Tem o John Arias, que é um jogador que desequilibra, tem o Cano, que vem fazendo gols porque a bola está chegando mais. Ou seja, eu estou bem, sim, tenho bastante expectativa para ver o Clássico, porque eu acho que temos jogo. Vai ter jogo. Temos jogo. Temos um jogo, como se o Fluminense, obviamente, mantiver o mesmo nível, né, e o Flamengo não jogar tudo que pode. Contra o Vasco não jogou, e é normal que não jogue nesse momento da temporada. Vale lembrar, muitos jogos e ainda os times estão bem longe dos seus melhores momentos do que a gente vai ver durante o ano. Nesses primeiros 3 meses aí do ano, a gente pode dizer, Marra, que este Fluminense de agora, não o Fluminense que já jogou com o Flamengo no Campeonato Carioca, foi 0-0, né? Até foi um jogo bem feio. Sim. Este Fluminense de agora é o adversário mais complicado que o Flamengo terá pela frente? Seria o Botafogo, né? Mas não foi. Bom, primeiro que o Flamengo já está jogando bem. Você discorda do meu 60-40? Eu acho que é por aí mesmo. O Flamengo é favorito, mas não tenho coragem de, assim, talvez o jogo nos faça rir de nós mesmos. Ah, sim. Olha só, como é que a gente pensou isso e tal. Mas antes da bola rolar dos dois lados, o Fluminense é o time que tem dado mais trabalho para o Flamengo. O Flamengo já vem jogando bem desde que o Felipe chegou. Vem melhorando. Eu acho até que nesse ano, claro, não foi tão testado assim. Daqui a pouco vem Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, ter times mais pesados. Vale lembrar que, se voltar no tempo um ano, o time do Flamengo no Campeonato Carioca da temporada passada tinha sofrido um gol só com o Tite. E todos nós, acho que acertou, tal, e depois não acertou. William, me parece que o Fluminense agora, especialmente contra times daquela estatura, o Fluminense fica mais à vontade. O Fluminense vende mais caro o metro, dificuldade para o adversário sair jogando. O Fluminense do Mano tem se dado melhor contra times dessa estatura. Isso pode ser um bom recado para a final, mas para mim o Flamengo tem um favoritismo. O Flamengo vem escaldado do trabalho que o Vasco deu. O Vasco deu mais trabalho do que o Flamengo imaginava. Foi. Então eu imagino um Flamengo mais ligado, e ligado o Fluminense precisa estar no jogo do turno, da fase anterior, a Taça Guanabara, né? O Mano fala isso na coletiva, que a página 1 o Fluminense cumpriu direitinho, ele consegue segurar o Flamengo, mas para ser campeão, e é o que o Mano quer dizer, e eu acho que isso é um ganho dessa coletiva do Mano em relação à do Ramon Dias, por exemplo. O Mano está falando do que tem que fazer no campo. Tem que virar e ser parafuso. O Fluminense tem que fazer mais para complicar o Flamengo. Eu acho que a tendência é que seja o adversário que mais vai complicar o Flamengo, até porque agora o Vasco complicou em 2 primeiros tempos, é muito pouco. Eu só acho, o Vitor colocou em porcentagem 60-40, eu concordo. Se fosse aquelas fichas tradicionais que a gente dá, em 10, 6-4 eu acho pouco, porque é vantagem mínima. 6-4. Pois é, eu pensei que ele ia dar um voto quebrado ali. Não, mas só se eu quebrar a ficha. No percentual você pode quebrar. Se tiver 10 fichas e der 6 para um lado, não são 60%. Não, são 60%, mas é vantagem mínima. Se você tem 10 fichas, você não pode dar uma outra vantagem que seja menor de 6-4. Então você acha que é o quê? 7-3? Eu vou mais para um 7-3. Eu acho que o Fluminense... Ou então você me deixa quebrar a ficha, eu faço 65-45. Mas aí vai no percentual, então. Então usa o percentual como parâmetro. Com o Thiago voltando, com a qualidade dos 2 volantes, com o trio de frente que constrói, com Arias e o centroavante fazendo gol, o Fluminense, se joga bem, como tem jogado esse último curto período, é um time muito perigoso. E o Flamengo? Muito perigoso. Também, muito perigoso. Por isso 60-40. Muito mais.
Quero ouvir o Calçado sobre isso. Você quer falar de percentual ou quer fazer um cara a cara? Não, nenhuma coisa nem outra. Duas coisas você gosta. Fichas, percentuais, qual é o seu preferido? Eu ouvi 65, 45. Falei, pô, já Não, tem 65 a 35. Já tem 110 aí. Falei, pô, aí já... 65 a 35. Ah, tem que quebrar para um e puxar do outro. Falei, aí já não dá. Cara, sim, a reforma do Fluminense, o Fluminense passou por uma reforma drástica, né? Os dois treinadores são os treinadores do ano passado, mas o Felipe Luiz administrou um Flamengo que ele conhecia, que ele jogava, que ele conhecia profundamente, convivia, e aí implantou o jeito dele e veio trabalhando isso. O Mano teve que trabalhar com a herança de um time que não era o dele e não era do jeito que ele queria jogar. Apenas o que ele fez foi salvar o Fluminense do rebaixamento para que em 2025, esse ano aqui, pudesse ter uma reformulação. Reformulação não é com o mesmo time, é com outro time. Então algumas contratações importantes foram feitas. É natural que este time esteja ainda um tanto atrás do que o Flamengo. Se der Flamengo, nós vamos falar, poxa, o time hoje que está mais avançado ganhou, que tem os melhores jogadores ganhou. Tá. Se der Fluminense, nós vamos ter que explicar muito bem o porquê. Essa é a história. Isso é favoritismo. E é Fla-Flu. Acabou. Tá aí, nação. Tá aí as últimas informações. Então deu Fla-Flu, Mengão tá na final juntamente com o Fluminense. E aí, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer. A gente viu aí o áudio do VAR falando sobre o gol do Bruno Henrique. Pra mim foi o gol legal. O áudio do VAR mostrou ali, na minha opinião, foi gol legal. Mas cada um tem aí a sua opinião. Deixa sua opinião também nos comentários. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.